A ambição colossal que estremeceu o mundo. Construir uma torre que rasgasse as nuvens, um monumento que tocasse a face do próprio céu. Mas o que acontece quando o orgulho humano decide desafiar o infinito? Das cinzas de um mundo purificado pelas águas do dilúvio, a humanidade florescia novamente. Um só povo, uma só voz, ecoando por vastas planícies. Mas no coração dessa unidade, um projeto audacioso começou a tomar forma. Uma cidade e uma torre, não para honrar a Deus, mas para exaltar o nome do homem. Hoje, mergulharemos nas profundezas da planície de Sinear, para desvendar a história da Torre de Babel, um épico de ambição, engenhosidade e a impressionante resposta divina que mudou para sempre o curso da civilização. Bem-vindos ao Bíblia Bela, onde as escrituras ganham vida épica. Prepare-se, pois ao desvendarmos juntos este relato milenar, você não apenas conhecerá mais uma história, mas se conectará de forma mais profunda com a palavra de Deus e as verdades eternas que ela carrega para a sua vida. Se você busca narrativas bíblicas que tocam a alma e fortalecem a fé, já clique no gostei aqui embaixo e se inscreva no canal Bíblia Bela. Assim, você não perde nenhuma de nossas jornadas épicas pelas Escrituras. Após o grande dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e seus descendentes, começaram a repovoar a terra. Gênesis nos conta que toda a terra tinha uma só língua e empregava as mesmas palavras. Havia uma unidade singular, uma compreensão mútua que facilitava a cooperação em grande escala. Era um tempo de recomeço, de esperança, mas também um tempo onde a semente do orgulho, tão antiga quanto a própria humanidade, encontraria solo fértil para brotar. Migrando do Oriente, esses primeiros povos encontraram uma vasta planície na terra de Sinear, uma região que hoje identificamos com a Mesopotâmia. Ali, entre rios poderosos, decidiram estabelecer-se, e foi nesse cenário de potencial ilimitado que uma ideia audaciosa surgiu, sussurrada de homem para homem, até se tornar um clamor coletivo. Vamos, Zrenia, disseram uns aos outros, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. A engenhosidade humana florescia. Eles descobriram como transformar a argila em material de construção durável, usando betume, abundante na região, como argamassa. Com essa nova tecnologia, seus sonhos não teriam limites. E que sonho era esse? Vinde, eles proclamaram. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume atinja os céus. Tornemos assim o nosso nome famoso, para não sermos dispersos pela face de toda a terra. Paremos um instante para refletir sobre essas palavras. Uma torre cujo cume atinja os céus. Era uma metáfora para a ambição desmedida, um desejo de alcançar o divino, talvez até de se igualar a ele, por suas próprias forças. Tornemos assim o nosso nome famoso. Aqui reside o cerne da questão, a busca pela glória própria, pela autossuficiência, um monumento não a Deus, mas ao homem. E por fim, para não sermos dispersos. Havia um medo da dispersão, talvez uma resistência ao mandato divino original dado a Adão, e depois a Noé, de encher a terra. Eles buscavam uma unidade forjada por eles mesmos, em um local escolhido por eles mesmos, sob um nome que eles mesmos exaltariam. Imagine a cena. Milhares de trabalhadores sob o sol escaldante da Mesopotâmia. O som ritmado das ferramentas, o cheiro da argila e do betume, a poeira subindo aos céus enquanto dia após dia, a colossal estrutura ganhava forma. Uma cidade imponente e no seu centro, a torre, subindo cada vez mais alto, um dedo desafiador apontado para o firmamento. A cooperação era total, a linguagem única permitia uma eficiência impressionante. A humanidade, em sua força coletiva, parecia imparável. Mas enquanto os homens olhavam para cima, maravilhados com sua própria criação, alguém olhava de cima para baixo.
O livro do Gênesis, com sua simplicidade profunda, nos diz: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Há uma ironia divina aqui. A torre que pretendia alcançar os céus era tão insignificante do ponto de vista celestial que Deus precisou descer para observá-la. E o que Deus viu não foi apenas uma obra de engenharia, mas a intenção por trás dela. Ele viu o coração da humanidade. E o Senhor disse: eis que são um só povo, e falam todos a mesma língua, e isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazerem tudo o que se propuserem. Essa declaração divina é crucial. Não era a altura física da torre que preocupava a Deus, mas o potencial ilimitado de uma humanidade unida, não em submissão a Ele, mas em autossuficiência e orgulho. Se, no início de seus empreendimentos, já buscavam desafiar os limites e construir monumentos à sua própria glória, o que viria depois? Aonde essa trajetória levaria a humanidade? A unidade, quando não é alicerçada em Deus, pode se tornar uma força para o mal, para a tirania, contra a verdadeira liberdade que só se encontra na vontade divina. E então veio a decisão divina, expressa com uma solenidade que ecoa através dos séculos. Vinde, pois, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam mais um ao outro a linguagem. Imagine a reviravolta. Num instante, o canteiro de obras, antes um modelo de cooperação harmoniosa, mergulha no caos. O mestre de obras grita uma ordem, mas o operário ao seu lado ouve apenas um balbuciar sem sentido. O que antes era diálogo, agora é dissonância. O que era entendimento, agora é frustração. A confusão se instaura. A raiva, o medo, a desconfiança começam a minar os alicerces daquele projeto gigantesco. Como continuar construindo algo tão complexo quando a comunicação mais básica se tornou impossível? Os laços que os uniam foram rompidos, e assim, lemos: e o Senhor os dispersou dali por toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. O grande projeto foi abandonado. A torre inacabada permaneceu como um testemunho silencioso da ambição frustrada. E os povos, agora divididos por barreiras linguísticas, começaram a se espalhar, a formar diferentes culturas, a seguir caminhos distintos, cumprindo, ironicamente, o mandato divino original de povoar toda a terra. Por isso, aquela cidade recebeu um nome que ecoaria na história da humanidade: Babel. Pois foi ali que o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por sobre toda a sua superfície. A palavra Babel em hebraico soa como o verbo confundir. Essa narrativa é muito mais do que um simples relato sobre a origem das línguas. Ela nos fala sobre nós mesmos. Quantas vezes em nossas vidas, em nossas comunidades, ou mesmo como sociedade, não tentamos construir nossas próprias torres, projetos grandiosos, nascidos do nosso orgulho, da nossa busca por reconhecimento, da nossa tentativa de encontrar segurança e significado longe de Deus? Buscamos fama, poder, acreditando que nossa inteligência e nossa força são suficientes. Esquecemos que toda boa dádiva vem do alto. A história da Torre de Babel nos adverte sobre o perigo do orgulho. Aquele mesmo que levou à queda dos anjos, que tentou Adão e Eva no jardim. É a raiz de tantos pecados, a ilusão de que podemos ser deuses de nós mesmos. Mas a história também revela a soberania de Deus. Mesmo quando a humanidade se desvia, Ele intervém, não por capricho, mas muitas vezes por misericórdia, para nos proteger de nós mesmos, para nos reconduzir ao caminho da humildade e da dependência dele. A dispersão em Babel, que à primeira vista parece um juízo, também pode ser vista sob uma luz de providência. A diversidade de culturas e línguas, embora traga desafios de comunicação, também enriquece a tapeçaria da experiência humana. E mais importante,
impediu que uma única cultura ou poder humano dominasse toda a Terra com uma agenda potencialmente contrária aos desígnios divinos. Pense em sua própria vida. Existem áreas onde você está tentando construir uma torre de autossuficiência, confiando apenas em seus próprios talentos e recursos, buscando um nome para si mesmo, em vez de buscar a glória de Deus? Será que, por vezes, resistimos à dispersão, ao chamado de Deus para sairmos da nossa zona de conforto e levarmos sua luz a lugares e pessoas diferentes? A mensagem de Babel não é para nos desencorajar a sonhar ou a realizar grandes feitos. Deus nos deu inteligência e criatividade. A questão é, qual é a fundação dos nossos projetos? Buscamos nosso próprio nome, ou o nome daquele que nos criou e nos redimiu? A Torre de Babel ficou inacabada, um símbolo da vaidade humana e da intervenção divina. Mas a história da relação de Deus com a humanidade não termina na confusão e na dispersão. Pelo contrário, Babel prepara o cenário para os próximos atos grandiosos da história da salvação. Deus não desiste da humanidade. Se em Babel as línguas foram confundidas e os povos dispersos, séculos mais tarde, em Pentecostes, o Espírito Santo desceria sobre os apóstolos, e eles, cheios do poder divino, começariam a falar em outras línguas, e pessoas de todas as nações os compreenderiam. Pentecostes é, de certa forma, o anti-Babel, o início da reunificação da humanidade, não em torno de um projeto humano de autoexaltação, mas na unidade do Espírito Santo, em torno da mensagem salvadora de Jesus. Que a história da Torre de Babel nos inspire a humildade, a vigilância contra o orgulho e a buscarmos construir nossas vidas e nossos projetos sobre o alicerce seguro da vontade de Deus. Que possamos usar os dons que Ele nos deu, não para fazer um nome para nós mesmos, mas para glorificar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você achou desta jornada épica até a Torre de Babel? Qual lição mais tocou seu coração? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para não perder nosso próximo episódio, onde iniciaremos a incrível saga de Abraão. Que a graça de Deus esteja com você e até a próxima.